Na noite de quinta-feira, as forças de defesa de Israel atingiram dezenas de alvos no Irã. Explosões foram registradas em Teherã e em outras cidades daquele país. Os militares afirmaram que o objetivo da operação era impedir o avanço do programa nuclear iraniano. O regime iraniano ameaçou Israel e os Estados Unidos ao afirmar que os países iriam pagar caro. O líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, disse que Israel receberia um destino amargo. No dia seguinte, depois que as forças israelenses realizaram uma segunda ofensiva, o Irã lançou centenas de mísseis balísticos. Diversos vídeos circularam nas redes, mostrando o momento em que alguns deles atingiram Tel Aviv e furando o sistema de defesa do país rival. No vídeo de hoje, o Almanac Militar vai tentar responder de maneira sucinta algumas perguntas referente a este conflito. Israel justificou o ataque como uma ação preventiva para remover uma ameaça iminente representada pelo Irã, que estaria prestes a obter uma arma nuclear. A Embaixada de Israel no Brasil acusou o Irã de ser o principal patrocinador do terrorismo global e uma ameaça existencial ao Estado israelense, afirmando que o regime iraniano busca a aniquilação do Estado de Israel por meio de um extenso e clandestino programa de armas nucleares. Israel alegou que o Irã acumulou grandes quantidades de urânio enriquecido para 9 bombas nucleares e que 1/3 desse urânio foi enriquecido nos últimos 3 meses. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que Israel não permitiria que o Irã obtivesse armas de destruição em massa. As forças de defesa de Israel atacaram dezenas de alvos militares e nucleares em diferentes regiões do Irã. O principal alvo foi a usina de Natanz, considerada o centro do programa de enriquecimento de urânio do Irã, com Israel afirmando que causou grandes danos a ela. Um aeroporto militar em Tabriz, no noroeste, também foi atingido. Além disso, o serviço secreto israelense, o Mossad, realizou ataques infiltrados de drones para enfraquecer as defesas aéreas iranianas antes dos bombardeios aéreos. No ataque, a TV estatal iraniana confirmou as mortes do chefe da Guarda Revolucionária Hossein Salami e do chefe das Forças Armadas do país, Mohammad Bagheri. Salami era uma das figuras mais poderosas do setor militar iraniano. Nome forte, próximo ao regime iraniano, o militar foi veterano da guerra Irã-Iraque dos anos de 1980. O chefe da Guarda Revolucionária já declarou na televisão que o Irã tinha como estratégia varrer o regime sionista do mapa em referência a Israel. Mohammad Bagheri foi o principal líder militar do Irã, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas desde 2016. Devido ao seu papel militar e político, ele foi classificado em 2019 como um dos líderes que, durante décadas, oprimiram o povo iraniano e exportaram o terrorismo, segundo o documento do Tesouro dos Estados Unidos. Bagheri também esteve envolvido no comando das operações e estratégias militares do Irã, incluindo o programa de mísseis balísticos. Além deles, 2 cientistas nucleares, Mohammad Mehdi Tehranchi e Fereydon Abazi, também foram mortos. אנחנו אחרי מכת פתיחה מאוד מוצלחת, אנחנו פגענו בפיקוד הבכיר, פגענו במדענים בכירים שמקדמים את פיתוח פצצות האטום, פגענו במתקני גרעין, אנחנו צוברים הישגים, אבל אני גם יודע ואתם יודעים, אין מלחמות חינם. ולכן אני מבקש מכם שוב להישמע בקפדנות להנחיות פיקוד העורף, וייתכן מאוד שתידרשו לשהות זמן ממושך הרבה יותר ממה שהיינו רגילים עד עכשיו במרחבים המוגנים. אתם כמובן תצטיידו, אני בטוח שאתם עושים את זה במוצרים, מצרכים, בגדים וכו', אבל הכי חשוב להצטייד באורך רוח, באמונה בצדקת דרכנו, בביטחון בניצחוננו.
Segundo autoridades israelenses, o Irã inicialmente lançou 100 drones contra o país em resposta aos bombardeios. O regime iraniano fez ameaças e falou que tanto Israel quanto os Estados Unidos iriam pagar caro pelos ataques. O líder supremo do país, Ali Khamenei, afirmou que os dois países terão um destino amargo e doloroso pelos bombardeios. Teherã também descreveu o ataque de Israel como uma declaração de guerra e pediu ao Conselho de Segurança da ONU para tratar a questão imediatamente. Depois disso, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que o país começou a se preparar para uma retaliação nos próximos dias, com o possível lançamento de mísseis e drones. O governo também enviou alertas para que a população fique próxima de abrigos em caso de ataque. Nesta sexta-feira, no dia 13, um dia após o ataque inicial israelense, o Irã lançou centenas de mísseis balísticos e vídeos mostraram que alguns deles atingiram Tel Aviv, furando o sistema de defesa israelense. A rivalidade entre os países, descrita como uma guerra nas sombras, intensificou-se após a Revolução Islâmica de 1979 no Irã. Antes disso, as relações eram cordiais e o Irã foi o segundo país islâmico a reconhecer Israel. O regime dos ayatollahs impôs uma república islâmica ditatorial que se apresentava como defensora dos oprimidos e tinha como principais marcas a rejeição ao imperialismo americano e a Israel, rompendo relações com Tel Aviv. O novo governo também cedeu a embaixada israelense à OLP, a Organização pela Libertação Palestina, que então liderava a luta por um Estado palestino. Com o tempo, Israel começou a ver o Irã como uma ameaça existencial devido ao seu programa nuclear e ao financiamento de grupos como o Hamas e o Hezbollah. A guerra em Gaza e os ataques mútuos a oficiais e instalações já haviam escalado a tensão entre os países. Segundo Israel, a ameaça existe e é iminente. O Irã, por sua vez, diz que seu programa nuclear é pacífico. O governo israelense alega que o Irã acumulou urânio enriquecido suficiente para fazer de 9 a 15 bombas nucleares, com 1/3 desse volume enriquecido nos últimos 3 meses, e que está em um estágio avançado de um programa nuclear secreto para desenvolver uma bomba. Em março de 2023, a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU também afirmou que o Irã estava enriquecendo urânio. Um dia antes do ataque de Israel, o Conselho de Governadores da agência censurou o Irã pela primeira vez em 20 anos por falta de cooperação com seus inspetores. Em resposta à censura, o Irã anunciou que estabeleceria uma terceira unidade de enriquecimento no país. Israel tem uma vantagem tecnológica em seu arsenal aéreo com 340 caças, incluindo modelos avançados como o F-35, o F-16 e o F-15 importados dos Estados Unidos. Seu sistema de defesa aérea também é considerado mais avançado, com sistemas como seta, domo de ferro e viga de ferro. Israel ainda possui cerca de 90 ogivas nucleares e tem os Estados Unidos como seus principais aliados. O país tem um orçamento militar anual de 19 bilhões de dólares e efetivo de aproximadamente 170 mil militares na ativa e quase 500 mil reservistas. Já o Irã é uma potência militar na região com o segundo maior efetivo, tendo 610 mil militares ativos e 350 mil reservistas, além de um orçamento de 44 bilhões de dólares. Ele possui cerca de 273 caças, mas a sua frota é composta por jatos mais antigos da época da Guerra Fria, obsoletos ainda, incluindo caças da União Soviética. O Irã tem 13 vezes mais veículos de artilharia e lançadores de mísseis que Israel e produz drones de alta tecnologia como o Shahed 136 e o Mohajer 10. O governo norte-americano negou o envolvimento direto na operação israelense, afirmando que Israel agiu unilateralmente e que a prioridade de Washington é proteger suas forças
na região, segundo o secretário de Estado Marco Rubio. Já o presidente Donald Trump pressionou o Irã a fechar um acordo antes que não reste nada. Já houve muita morte e destruição, mas ainda há tempo para acabar com este massacre, com ataques ainda mais brutais planejados para os próximos meses, declarou Trump. Em nota, o Itamaraty disse que o governo brasileiro expressa firme condenação e acompanha com forte preocupação a ofensiva israelense, em clara violação à soberania do Irã e ao direito internacional. Abre aspas. Os ataques ameaçam mergulhar toda a região em conflito de ampla dimensão, com elevado risco para a paz, a segurança e a economia mundial. O Brasil insta todas as partes envolvidas ao exercício da máxima contenção e exorta ao fim imediato das hostilidades. Fecha aspas. O ataque de Israel gerou uma onda de reações globais, com muitos líderes pedindo cautela e desescalada das tensões. A União Europeia, ONU, OTAN, o Reino Unido e a Alemanha pediram a Israel e ao Irã contenção máxima. China e Rússia condenaram os ataques israelenses. A França, por sua vez, reafirmou o direito de Israel de se defender, mas também clamou pela redução das tensões. Já a Agência Internacional de Energia Atômica expressou profunda preocupação com os ataques às instalações nucleares, alertando para o risco de liberações radioativas com graves consequências e reiterando que instalações nucleares não devem jamais ser atacadas. As ameaças do Irã e a retórica de Israel indicam que sim. O porta-voz militar israelense, Efi Defrin, declarou após os bombardeios que os militares do país estavam trabalhando em um plano de ataque em fases e que a operação poderia ser longa. Nesta sexta-feira, Danny Danon, embaixador de Israel na ONU, afirmou à Bloomberg TV que o país continuaria a agir até eliminar a capacidade nuclear do Irã e impedir a produção de mísseis balísticos. Danon disse não saber quanto tempo a operação duraria. Até o encerramento da edição deste vídeo, sábado, dia 14 de junho de 2025, os ataques continuaram.